Graça e paz, igreja. Deus é maravilhoso. E esse mês de outubro, a coisa vai abalar. Amém. Amém, irmãos? Eu já sinto o movimento de Deus nesse mês de outubro. Deus agindo poderosamente. E muitas coisas vão florescer. Muitas coisas precisam florescer. Queridos irmãos, eu tenho um texto hoje que nos desafia a usarmos a nossa capacidade, nos desafia para assumirmos uma responsabilidade diante de Deus, diante dos céus, da terra, diante da nossa família. Eu quero te convidar a ler comigo Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 19 até o 20. São 2 versículos. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 19. Bom, já está até aqui no televisor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. A igreja pode dizer amém? Podeis assentar, irmãos. Nós estamos diante de um texto que fala do momento muito decisivo para o povo hebreu. Nós precisamos entender o contexto aqui que Moisés, ele está em direção à terra prometida, a Palestina. Ele está sob a ordem de Deus, sob a direção de Deus, conduzindo um povo. Ele tinha uma missão de tirar o povo do Egito e introduzir esse povo a uma terra onde Deus havia prometido. E nós sabemos muito bem que durante esse percurso, que se faria com menos de 2 meses, o povo levou 40 anos. E dentro desse percurso, muitas coisas vão acontecendo, aonde Deus se revelou de maneira poderosa. Deus se manifestou, é a chamada teofania de Deus, a forma humana de Deus agir através de anjo, através de manifestação, essa sobrenatural, coluna de fogo, nuvem, para que o povo tivesse a cobertura e a tranquilidade de atravessar o deserto com um calor causticante, terra quente. Mas o povo atravessou, Deus estava sempre trazendo a provisão. O povo não morreu de fome, o povo não morreu de sede, o povo teve todo o amparo, proteção, apesar de saber que aquela caminhada também tinha uns riscos dos inimigos, de tentar subtrair o povo de Deus, de roubá-lo e de tirar a sua força, os seus gados, suas mulheres. Deus então estava com o seu povo. E agora Moisés já estava velho, estava cansado. E o livro de Deuteronômio, segunda lei, ou significa a repetição da lei, Moisés está despertando a capacidade cognitiva, da inteligência do seu povo, de entender o que eles estavam a partir daquele momento para assumir
dependiam agora somente deles. As coisas agora dependiam de cada um. E o que eu vejo nesse texto aqui é justamente um apelo à consciência, à responsabilização pessoal. Esse povo Deus havia tirado além do rio Eufrate e rio Tigre. A Mesopotâmia é onde é o nascimento das nações, segundo o livro do Gênesis. Ali começa todas as nações. E o povo hebreu sai justamente dos semitas, aonde tinha um conjunto de povos, esses ali que saíram, os povos árabes, judeus, fenícios, babilônios, os assírios, e dali Deus tira o povo hebreu. E ele chamou o povo para si, nação sua, povo eleito, um sacerdócio real. Deus escolheu esse povo para que esse povo se tornasse uma nação que levasse a mensagem para outras nações. Mas aqui a gente fica debruçado diante de um grande, forte e poderoso dilema, quando não só dependia de Deus para que o seu povo entrasse nessa terra prometida, mas dependia da decisão de cada um. E Moisés faz aqui um apelo a esse povo. Os versículos nos narram que Deus toma pelos céus, pela terra, por testemunhas contra a nação dos hebreus. Tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Nós encontramos aqui que Deus traz a responsabilidade que cada um deve assumir diante do seu destino, das suas escolhas. Nós somos aquilo que decidimos. Nós possuímos aquilo que escolhemos. Nós temos o poder da escolha. Sempre foi assim. Os nossos primeiros pais, quando caíram, escolheram a decisão errada. Deus não transformou o ser humano para ser manipulado, mas o homem tem decisão própria. Ninguém pode acusar ninguém pelas suas mazelas, pelos resultados ruins que estão obtendo em suas vidas. As pessoas não podem se esquivar de que elas são responsáveis por aquilo que estão colhendo, que estão agora trazendo para as suas vidas. E quando Moisés fala isso para o povo, era Deus falando para o povo. Agora eu ponho diante de vocês os céus e a terra, como testemunha contra vocês, proposto que vocês decidem a vida ou a morte. Às vezes a gente tem a facilidade de projetar nas pessoas as nossas fatalidades, os nossos erros, os nossos maus cometimentos, as nossas péssimas escolhas. Porquanto Deus jamais tirou do ser humano essa sua capacidade de escolher, essa sua capacidade de decidir. O livre-arbítrio é um estado que Deus deu a todo ser humano para escolher entre a vida ou a morte, entre o bem e o mal. E isso vem nos achatando de uma maneira tão forte que não podemos jamais mudar, porque Deus não nos criou como androides. Nós não somos máquinas que têm movimentos humanos, que têm jeito humano, mas que não têm cérebro capacitado para ter emoções e sentimentos. Não, nós não somos máquinas. Nós somos seres criados por Deus, dotados de poderes para decisões, para enfrentarmos aquilo que nós escolhemos. Nós não somos robôs. Nós não somos fantoches de Deus. Deus não está nos manipulando. Não somos ventrílogos de Deus. Nós fomos criados
com imagem, semelhança de Deus, para decidir. E Moisés fala isso a respeito da decisão que implicaria a bênção e a maldição. E eu estava pensando a respeito disso, porque isso acaba, de uma certa forma, nos atingindo. Nós somos os resultados daquilo que escolhemos. Nós temos aquilo que decidimos. Nossas escolhas, tanto para o mundo físico, quanto para o mundo espiritual, parte da nossa decisão própria. A Bíblia fala que o homem será salvo pela sua confissão e condenado pela sua confissão. Ninguém está fora dessas ações que só compete o ser humano. E eu estava observando a capacidade de que Deus, Ele tem a bênção, Ele tem a vida, Ele tem a vitória. Deus quer nos mostrar realmente que o caminho da bênção é obedecê-lo. Quer estar debaixo do seu sacerdócio, da sua vontade, do seu querer, da sua justiça. Deus nos mostra que o caminho é a verdade que Ele revela, mas também, em contrapartida, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana tem sempre se sediado para aquilo que é contrário à vontade de Deus, para aquilo que Deus não concorda, não faz parte da sua natureza, do seu caráter, não faz parte da sua santidade. A nossa natureza, ela tem, por causa do pecado, um desejo enorme de contradizer a vontade de Deus. E não adianta as pessoas quererem tentar culpar Deus por alguma circunstância que hoje estão vivendo, ou por uma situação que agora estão achatados, e querendo culpar Deus e tentando julgar alguma coisa para subtrair a sua culpa. A Bíblia fala claramente, olha, o destino de vocês, ó povo hebreu, está em suas decisões. Vocês que escolhem. Concomitantemente, nós temos a mania e a imperfeição de sempre colocar a culpa no outro. Sempre encontrar a razão de que alguém que nos auferiu, que nos levou a uma circunstância de dor, de sofrimento, mas ao contrário disso, a Bíblia nos chama a atenção que é hora do homem ser responsabilizado. Do ser humano, a partir dos 7 anos de idade, a personalidade humana de uma criança é formada com conhecimento básico do que é certo e errado. Dos 0 aos 7 anos, 7 anos já tem capacidade, o que faz dali em diante contrário, é rebeldia, é desobediência, porque a própria natureza se inclina para isso. O ser humano tem que entender que agora nós estamos diante de uma grande e forte viagem para aquilo que é destinado à nossa bênção ou à nossa maldição. Deus não prometeu maldição para ninguém, mas isso é produto da própria decisão e pela capacidade limitada que o ser humano tem de não enxergar o futuro, de não entender o que vai acontecer no tempo, espaço, nas estações. Só Deus sabe, só Ele é poderoso, só Ele é aquele que tem a onisciência de todas as coisas. Nem o diabo, nem os inimigos que foram decaídos dos céus, os anjos decaídos, têm poder de saber a respeito do futuro. Só Deus sabe. É uma falta de inteligência quando o homem dispara o seu sentido para desobedecer a Deus, para encontrar a sua vontade. É uma incapacidade de tolice que o homem se envolve de se atrever a não obedecer a Deus. Irmãos, desculpe a expressão, chega a ser burrice. Porque quem somos nós? Quem somos nós
para sabermos o que vai acontecer amanhã, para decidir o que é bom, fora daquilo que Deus está descrevendo, está delineando para nós. Quem somos nós? E Deus trata o povo dessa forma: olha, vocês têm a bênção e têm a maldição. Às vezes eu vejo pessoas dando com a cabeça na parede, insistindo numa coisa e decidindo por um erro, por um pecado, e tentando justificar: oh, Deus não me atende, Deus me socorre, está me deixando dessa forma, mas suas decisões são contrárias à vontade de Deus. Seus propósitos, suas ações, seus movimentos não corroboram com a verdade das Escrituras. Eu quero dizer que tem muitas pessoas que erram conscientes que estão errando. Tem pessoas que têm conhecimento da verdade, sabem bem o que a palavra de Deus diz, mas mesmo assim desafiam a Deus. Eu quero que você saiba que muitos têm consciência da verdade, do que a Bíblia diz, mas não obedecem. Eu quero dizer que o saber não é tudo. Muitas pessoas têm conhecimento da palavra de Deus de forma intelectual. Conhece os livros, os profetas, conhece a hermenêutica bíblica, conhece muito bem as teologias e as doutrinas da Bíblia, mas não se submetem. Não se colocam pela vontade de Deus. É sobre isso que Deus está falando para o seu povo. Não adianta vocês saberem, não adianta vocês terem conhecimento, se vocês não se submetem. Porque é isso que produz a bênção. É quando você obedece. É quando você entende que você não pode caminhar sem a sabedoria de Deus. Sua família não pode ir longe sem a sabedoria de Deus. Seus passos, o que está programado para frente. Nós podemos fazer planos, podemos idealizar, rascunhar, podemos fazer uma agenda linda, mas só quem sabe e pode nos dirigir a respeito do futuro é Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? É Deus. Ele sabe de tudo. Seria ignorante o ser humano negar essa capacidade do Deus Todo-Poderoso, porque Ele está acima de nós, Ele é maior que nós, Ele não pode errar, Ele não pode falhar, Ele é todo-poderoso. Como não nos submetermos à sua vontade? E Deus fala ao seu povo: eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Ele põe diante do povo uma proposta: vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A gente muitas vezes não entende, mas muitas coisas deixam de lograr, de ter resultado lá na frente, porque nós paralisamos o desenvolvimento da bênção de Deus com as nossas atitudes, com os nossos procedimentos, que eu vou considerar como sementes. Porque tudo que nós fazemos, nós estamos semeando. Semeamos palavras, semeamos atitudes, semeamos trabalho, semeamos relacionamentos social, semeamos as nossas ações de filantropia, de ajuda ao necessitado. Tudo são sementes. E tudo que se joga, floresce. Tudo que semeia, floresce. A não ser que a semente seja danificada. A não ser que a semente seja estragada. Às vezes as pessoas querem que os outros a tratem bem. E eu digo para vocês, o sentido do destino da honra é a própria honra. Se você não honra as pessoas com palavras, tem pessoas que têm um nível de rispidez, de
atitudes ignorantes, que realmente isso retrai, isso repele as pessoas. Não consegue dar um bom dia, uma boa tarde, não consegue conversar com o vizinho. Há uma ascensão total de que é poderoso, é poderosa. E são sementes danificadas. Isso vai diminuindo a capacidade de colher as bênçãos, de colher coisas que vão ajudar na vida. E Deus destina justamente essa decisão para que cada um seja responsável. Eu estava observando, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus criou o homem. E Deus criou o homem dotado de capacidade. Quer dizer, ele recebeu essa capacidade que é distinta de toda a criação de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem se tornou capaz de receber o poder de Deus. E essa capacidade de receber o poder de Deus, que nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. A não ser por uma razão que impeça o ser humano de desenvolver a sua capacidade psicomental, ele seja doente organicamente. Fora disso, todo ser humano nasce, desenvolve e tem a capacidade de formar a sua condição cognitiva. Deus nos deu 3 poderes. E é por isso que ele sempre estava pedindo do seu povo que tomasse a decisão. Eu lamento, oro por pessoas que tomam decisões erradas na vida. Digo com sinceridade que eu sofro até, mas nós não podemos entrar na cabeça de ninguém. Nós não podemos mudar a vida de ninguém. Nós não podemos transformar a cabeça de ninguém. As pessoas precisam ter consciência, entendimento para decidirem suas vidas. Mas eu lamento pessoas que tomam decisões erradas, posicionamentos errados. E digo que essas pessoas têm capacidade, sabem o que é certo, o que é errado, mas mesmo assim, elas agem, enfrentam o que o destino está proposto. E a Bíblia fala que Deus nos deu 3 poderes, não podemos fugir dessa realidade. O ser humano tem capacidade de poder intelectivo, ele pensa, ele raciocina, ele desenvolve sua capacidade intelectual. O ser humano também desenvolve o poder afetivo. O poder afetivo está relacionado a amar, não amar, querer, não querer. Poder evolutivo, poder de decisão. Nós somos responsáveis. E a palavra do Senhor nos leva a pensar agora, o versículo 20, a respeito dessa verdade. Versículo 20 de Deuteronômio, capítulo 30, diz que amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Aqui existe algo que está na condicional. Olha, se você obedecer, se você ouvir, o Senhor tem todas as promessas para você. Se achegue a Ele. E enquanto a partida, isso pode ser algo para te elevar. Quando você entende que essa repetição da vontade de Deus na sua vida te promove, e você consegue entender e submeter o seu livre-arbítrio à vontade de Deus,
quando você entende que isso está acontecendo na sua vida, você sabe que o seu futuro é certo. Você sabe que o seu destino está garantido. Que pode vir o que vier. Pode vir a tranqueira que vier. Pode vir todas as ações contrárias que vierem. Pode o cerco. Pode vir contra você toda obra contrária. Mas se Deus está contigo, você vai vencer. Você não vai ser parado, vai ser impedido. Irmãos queridos, o homem é responsável por sua salvação pessoal. Nós não somos geradores da salvação, mas nós somos usados para pregar a palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus nos usa. Deus nos usa para a sua glória, para o seu louvor. E a salvação, ela está ligada à decisão. Quando eu estava olhando esse texto, Deus direcionando o povo para uma terra prometida. Nós não chegamos no lar. Nós não estamos nos céus. A igreja não é o céu. Sabe o que eu vejo aqui? É Deus falando para o seu povo: continue ouvindo, obedecendo, guardando as minhas palavras. Porque como Moisés tinha a responsabilidade abaixo da direção de Deus, de introduzir o povo para a terra prometida, Deus tem nos dado direcionamento, porque a maior esperança é essa, de chegarmos nos céus, de não sermos impedidos, de não sermos bloqueados. Eu quero dizer que o pecado está sempre militando contra a obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, que se opõe um ao outro, porque a obra da carne é contrária à vontade de Deus, e nós temos dentro de nós, porque eu não sei o que você pensa, eu não tenho raio-x para saber o que está passando na sua cabeça, só Deus. Mas eu quero dizer que, se você não submeter a sua vontade à vontade de Deus, o desejo da sua carne vai ser maior. Eu quero dizer que aquilo que te domina será o Senhor da tua vida. Às vezes as pessoas querem negociar, querem ter um tempo com Deus e um tempo com as coisas lá do mundo. Querem viver debaixo da cobertura de Deus com consciência das coisas espirituais, mas não submete às coisas espirituais. Porque isso exige que a pessoa renuncie, abra mão do seu desejo. Aqui na igreja o pessoal canta muito sobre cruz, eu gosto muito também. Mas cruz significa morte. Tem um hino que diz: eu vou passar pela cruz. Amém, glória a Deus. Está disposto de glorificar o Senhor quando tudo vai mal? Está disposto de exaltar a Deus quando tudo dá errado? Está disposto a dizer: Senhor é bom quando seus filhos estão doentes, quando você está desempregado? Entender que as circunstâncias naturais dessa vida não podem superar aquilo que foi feito por você, que é a amortização do seu eu, que é a mortificação da sua carne. Nós não podemos viver com Deus como se estivesse negociando: ó Senhor, se tudo vai bem, eu te louvo, eu te agradeço. E quando as coisas não estiverem bem? Qual será a sua decisão? Qual é a sua compreensão de Deus? O que você entende de reino de Deus, do Evangelho de Jesus? O que você entende de viver pela fé? O que você entende de se esvaziar e agora ser dirigido pelas mãos do Senhor? O que você entende de ter a capacidade, dentro de uma vida de fé,
como o apóstolo Paulo fala em Coríntios 5, 7 lá, que nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. O que eu encontro de crente reclamando, blasfemando, murmurando, mas quando tudo vai bem, não glorificam a Deus. Existe uma ação que as pessoas se acostumaram, e é uma coisa programada, porque isso está no inconsciente coletivo das pessoas. Quando elas falam de coisas que elas mesmas não estão sabendo o que estão falando. Já se acostumaram. Uma coisa que eu decidi na minha vida é nunca dizer que eu estou mal, que está ruim, está difícil. As nossas palavras têm poder. As nossas palavras interferem no nosso organismo. A vida humana é um sistema existencial, sistema límbico, sistema endócrino, sistema psíquico, neuronal, sistema esquelético. Nós somos completamente envolvidos por sistema. A nossa palavra envolve a decisão desses sistemas de vida. E a gente pergunta, irmão, tem irmãos aqui que eu até evito de perguntar se está tudo bem, porque eu já sei que vai reclamar diante de Deus, irmãos, eu nem falo, eu só dou a paz do Senhor. Paz, Senhor. Porque se falar, está tudo bem, pastor, porque isso já sai compulsivamente. As pessoas não medem que suas palavras estão formando as atitudes dos seus comportamentos. Eu quero que você entenda muito bem isso, que aquilo que é bênção, Deus nos esclarece. E aquilo que é maldição, Deus tira da nossa vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor, Ele tira. Não tem negociação. Somos o que decidimos. Nós podemos aprender com os erros dos outros, mas o pior é quando aprendemos com nossos erros, dói mais. Nós somos o que decidimos. Deus tinha um plano para o seu povo. O formato era ideal, mas agora o povo precisava decidir. O Senhor coloca para que eles decidissem entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. E uma coisa, irmãos, que pode ser fatal é quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Quando deixamos de trazer as Escrituras Sagradas como elemento essencial para o nosso caminho. Dinheiro vem, dinheiro vai. Nós precisamos pensar nos valores maiores. Muitas pessoas estão chegando ao final de suas vidas com sentimentos de derrota, de maldição. E se isso não for quebrado, se esse ciclo não for renunciado, desfeito, se essas atitudes não tiverem uma ação para paralisar, isso vai passando para gerações dentro da família, dentro de casa. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você começa a abrir o seu coração para aquilo que vai te levar para a destruição. Com Deus e pelas suas promessas, por isso que diz que essas promessas estavam em Abraão, Isaque e Jacó. Eram promessas que deveriam ser seguidas pela descendência. E nós temos essa responsabilidade. E não adianta você agir insanamente. Existe um termo dentro da psicologia que fala de responsabilidade e responsividade.
responsividade está ligado à responsividade mental. E não adianta você agir como louco perante Deus. Não adianta você exigir algo que você nunca decidiu pelo certo. Isso é uma forma de você fugir da sua capacidade responsiva diante do Senhor. O homem deve ser responsável por sua vida. E para finalizar, irmãos, eu quero dizer que até a salvação, ela depende da nossa decisão. Ninguém é salvo porque o pai é salvo, porque a mãe é salva. Ninguém é salvo porque o tio da igreja, o parente. Não, as pessoas são salvas porque decidem. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 16, 27, a respeito dessa responsividade, essa responsabilidade. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao 15, fala mais profundamente do trono de Deus, que será o julgamento dos ímpios. E é muito duro. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao 15, reflete o destino final daqueles que não foram salvos. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Conta uma ilustração de que uma mulher morreu. E quando ela foi dirigida para o portão da eternidade, e chegou lá, estava o anjo Gabriel com o livro aberto, e quando se aproximou do anjo, ela disse o seu nome. E o anjo procurou e disse: olha, o seu nome não está aqui no livro da vida. Ela: não, mas como pode ser isso? Sempre estive na presença de Deus. E o anjo novamente folheou, procurou e disse: seu nome não foi encontrado. Ela ficou aterrorizada e novamente o anjo, com toda a calma, e no final disse: olha, o seu nome não está no livro da vida. E ela disse: o que eu fiz para que meu nome não estivesse aí? O que eu fiz para que eu não estivesse no livro da vida? E o anjo disse a ela: você não fez, mas você deixou de fazer. E essa é a verdadeira história que nós temos que enfrentar. As nossas decisões. O que nós estamos fazendo? Qual é a decisão certa? E conversava essa semana com uma pessoa e fiquei muito preocupado com o nível de fé e de espiritualidade que as pessoas estão tendo diante de Deus. Porque teve um problema com a esposa, aí ficaram separados de corpos, ela foi para a casa da mãe com os filhos, e ele... A pessoa que é da igreja, e veio tipo... vomitar, né? Porque assim, a pessoa peca e quer vomitar no pastor. Já se acostumaram com isso.
né? Parece até que aqui tem confessionário. Aqui não tem confessionário. Infelizmente as pessoas estão assim. E eu falei para ele, você está 3 meses separado? Não, porque se ela continuar assim, eu vou ver outra mulher. Ah, tu vê, rapaz, a capacidade da decisão de maldição. E eu perguntei a ele, mas como assim que você vai procurar outra mulher se você é casado? Irmãos, é nesse nível de espiritualidade e de formação que as pessoas estão tendo da Bíblia. Eu falei, como é que pode? Você já fez todo o rito do divórcio? Você não pode ter outra mulher, você não pode. Biblicamente não pode. Ah, pastor, isso aí é relativo. As pessoas estão relativizando tudo. Pastor, nós estamos no mundo moderno, agora isso aí mudou. Não mudou, a Bíblia continua a mesma. Continua a mesma. Ontem, hoje e será eternamente. Amém, igreja? Os desafios, então, as decisões erradas. E eu falei, você está errado. Ah, mas eu sou homem. Você é um homem safado, sem vergonha. Que se fosse um homem de Deus, estaria orando, estaria buscando, estaria nos pés do Senhor. Estaria ali se comportando diante de Deus. Você não se importa pecar contra a sua esposa? Problema seu. Agora, meu irmão, pecar contra Deus. Contra Deus. Para vocês entenderem, irmãos, como é que está o nível dessa capacidade, da loucura que as pessoas cometem contra Deus, as decisões. E a palavra do Senhor hoje nos coloca, porque não corta só para vocês não, corta para mim também. Porque eu não prego para vocês, eu prego primeiro para mim. Porque a palavra do Senhor nos leva a pensar a respeito disso. Ela é poderosa. Se a Estela puder colocar aí Hebreus 4:12, nós não podemos fugir dessa realidade da palavra de Deus. Ninguém pode se ocultar. Pecado é pecado. Pecado está na ordem do absoluto, não do relativo. Ah, porque ninguém está me vendo. Ah, porque ela me deixou. Porque você quer. Irmãos, pecado é pecado. Pegar uma moedinha do patrão e se esconder no banheiro lá para ficar horas e horas. Está roubando o patrão. É pecado. Não podemos relativizar. O que diz a palavra? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra a divisão da alma e do espírito. O autor aos Hebreus aqui vai numa condição assim que não tem como dividir alma e espírito. Mas ele diz que a palavra de Deus chega ao nível da alma, do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir aquilo que está ainda projetando na maquinação, nos pensamentos que ainda não foram verbalizados. A palavra de Deus está ali também, entra ali com autoridade. Os pensamentos e intenções do coração. Nós não podemos fugir dessa ótica poderosa da palavra de Deus. E ela está aqui cortando a minha vida e a tua vida. Pastor, o que eu faço então? Meu irmão, só tem um caminho. As decisões que nós temos que tomar, nós temos que nos arrepender daquilo que é errado. Daquilo que não está de acordo com a justiça de Deus. Confesso aos irmãos que todos nós temos facilidade de pecar. Todos nós temos facilidade de errar. Todos nós sabemos o que é o bem, o que é o mal. O que é bênção, o que é maldição. Todos nós sabemos. O que vai realmente marcar é aquilo que você faz com a consciência em Deus, com a consciência na palavra de Deus. Quando eu trabalhava numa empresa e
Só de mulheres lá tinham mais de 300 mulheres. A Berger produtos alimentícios. Nós vendíamos merenda escolar para o governo, café e doces. E abastecíamos o mercado Rio, fora do Rio de Janeiro. E como eu via, na sexta-feira as pessoas iam para as festas, para as suas ações pecaminosas. E lá na empresa tinha uma igreja. Nós pedimos licença ao diretor, fazermos uma igreja lá em cima. De 300 pessoas que tinham na área da merenda escolar, nós tínhamos no culto mínimo 10 pessoas. As decisões, elas pesam sobre cada um. Eu quero dizer o seguinte, que o mundo sempre vai abrir as portas para você. As pessoas vão dizer que são suas amigas. Olha, venha para cá. Eu quero dizer que amigos que te levam para o pecado, amigos que te levam a se distanciar de Deus, que esfriam a tua fé, não são seus amigos, são seus inimigos, são um diabo. Pode pesar, não importa, vai pesar. Mas amigos de verdade vão te levar para a justiça de Deus, pelo caminho certo, vai te levar para a verdade. Se alguém está dizendo, olha, vamos orar, vamos para o culto, vamos louvar a Deus, esses são verdadeiramente seus amigos. Aquelas pessoas que te levam para pecar, para errar, para se prostituir, para cometer delitos, para falar mal das pessoas, para projetar enganos, mentiras. Esses não são seus amigos, são seus inimigos. Suas decisões, elas vão te levar a um destino. Eu espero que você pense sobre isso. Deus não vai interferir. Deus não vai interferir, porquanto Ele já planejou. O que cabe a nós é obedecer ou não obedecer. Eu quero que você saia daqui com essa consciência. Deus pode mudar. Deus pode transformar. E você tem essa capacidade hoje. Existe um texto em 2 Coríntios 5, se não me engano, 5,17, eu acho que é isso, que nos leva a termos essa consciência. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo, amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Se você está em Cristo, você é nova criatura. É nova criatura. Analise, chegue em casa, veja os versículos que eu falei. Faça mais. Pega essa mensagem depois, vai estar no YouTube, vai estar na rede social. Analisa, veja se eu cometi algum deslize na palavra, se eu forcei a barra. Mas, meu irmão, se eu estou pregando a palavra de Deus, não sou eu que estou falando de mim mesmo, mas é o Espírito Santo falando para você, amém? Aleluia. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração por sua vida, quero clamar a Deus por sua vida. Nós estamos num tempo assim, irmãos, de cortar mesmo todo pensamento contrário sobre os membros dessa casa espiritual. É um tempo de avivamento, é um tempo de florescer, é um tempo de nascer de novo, é um tempo novo para nós, para as nossas famílias. Eu não estou falando de religião não, que a coisa que não presta é religião, mas estou falando de vida em Cristo Jesus. É Ele que nos dá a vida, a vitória, e a nossa fé nele, que nos promove realmente para uma vida vitoriosa. Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Convidar aqui a nossa irmã Cécia, em nome de Jesus. Nós fazemos essa oração juntos. Fazemos um clamor. E se você quiser vir ao altar do Senhor,
pastor, preciso dessa oração, vem aqui no altar, o altar está aberto. Para a minha vida, para a vida da minha família, eu quero orar pelas causas que eu tenho. Deus sabe de todas as coisas. Vem aqui nesse altar. O altar é o lugar onde só Deus sabe. Você não precisa falar com ninguém. Você vai conversar com Deus. É você e Deus. Abre o seu coração para o Senhor. Eu sei que às vezes essa caminhada do banco até aqui parece ser a caminhada mais longa que tem na vida, mas vou te dizer que quando você chega aqui, é a sensação de maior bênção. E você está livre agora, seus pés, suas pernas estão livres para você vir aqui, para esse altar. Eu sei que você está sentindo vontade de vir aqui, e você pode sair do seu lugar, pode sair agora para vir aqui, em nome de Jesus Cristo. A igreja está em oração. Irmã Cécia, por favor. Deus, nós confiamos em Ti, ó Aleluia. Pai. E somos gratos, ó Deus, porque o Senhor todos os dias deposita algo em nós, ó Deus, em que nós não merecemos, ó Deus. Mas por Teu amor e por Tua graça nós recebemos, ó Deus. E, ó Deus, nós reconhecemos, ó Pai, a nossa dependência em Ti, ó Deus. Algumas pessoas depositam, ó Pai, a confiança e a fé em homens, em tecnologias, ó Deus, em governos, em poderes, ó Deus, limitados, ó Deus. Mas essa noite, ó Deus, nós escolhemos, ó Deus, confiar em Ti, ó Deus. E depositamos em Tuas mãos, ó Deus, aquilo, ó Deus, que tem tirado os nossos pensamentos de paz, ó Deus, ó que tem pesado o nosso coração, ó Deus, que tem sussurrado coisas estranhas no nosso ouvido, ó Deus. Senhor, nós entregamos, ó Deus, aquilo que tem tirado o nosso sono, ó Deus. Nós depositamos no Teu altar e nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Sim, Senhor, nos ensina, ó Deus, a todos os dias confiarmos, ó Pai, no Teu projeto para nós, ó Deus. Senhor, nos ensina, ó Deus, que nós precisamos, ó Deus, doutrinar as nossas mentes em Ti, ó Deus, para que as fraquezas do nosso dia a dia, ó Deus, não nos tirem dos Teus caminhos, ó Pai. Nós Te pedimos essa noite, ó Deus, para que o Senhor nos adestre, ó Pai, para que os nossos olhos estejam fitados em Ti, mesmo nos momentos de dificuldade, ó Deus. Senhor, não permita, ó Pai, que os prazeres desse mundo corrompam nossa fé, ó Deus. Não permita, ó Pai, que as situações mundanas, ó Deus, nos tirem do Teu amor, ó Deus. Senhor, nós somos dependentes de Ti, ó Deus, e queremos estar em Ti, ó Pai. Nos ensine, ó Deus, que Teu amor é maior do que o pecado, ó Deus, que bate na nossa porta, ó Deus. Nos ensine, ó Deus, que o Teu poder é maior do que as dificuldades que passamos, ó Deus. Nos ensine, ó Deus, que a Tua paz, ó Deus, é muito maior do que a ventania, ó Deus, que de vez em quando tenta nos afastar, ó Deus. Nos ensine, ó Deus, que o Teu poder libertador, ó Deus, é mais forte do que as correntes que tentam nos aprisionar, ó Deus. Nós escolhemos renunciar a alguns prazeres, ó Deus, para confiar em Ti, ó Deus. Nós escolhemos, ó Deus, nos libertar de prazeres mundanos, ó Deus, para que um dia possamos desfrutar daquele lugar que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Senhor, fortaleça o nosso pensamento, ó Deus, para que possamos caminhar em direção a Ti, ó Deus. Nos fortaleça, ó Deus, nos revista de pé, ó Deus, para que possamos, ó Pai, suportar as adversidades, ó Deus. E acima de tudo, ó Deus, acima de tudo, nos lembre, ó Deus, a todos os dias, ó Pai, que o Teu sangue um dia nos cobriu, ó Deus. Nos lembre todos os dias, ó Deus, que o Senhor nos escolheu, ó Deus. Nos lembre todos os dias, ó Pai, que a missão maior foi enviada a Teu Filho Jesus, ó Deus, para que possamos desfrutar, ó Deus, dos Teus planos, ó Deus. E é isso que nós escolhemos hoje, ó Deus. E nós escolheremos amanhã, ó Deus. E todos os dias, ó Pai, nós Te escolhemos. Aleluia. Escolhemos Te receber, desfrutar, Deus, dos Teus planos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.